Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do Tzidkat HaTzadik, do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. A gente falou da última vez como existe uma relação entre o espiritual e o material. Como, na verdade, as divisões que existem da noite, se existem 3 fases da noite, elas são 3 fases que também existem nos mundos espirituais. E mais ainda, a gente falou que tzadikim, pessoas justas, quando elas passam por alguma dificuldade, algum problema, isso aqui é um indicativo para ele poder entender o que está acontecendo lá em cima nos mundos espirituais e ele poder fazer o conserto certo. Então a gente está falando que na vida da pessoa existe sempre uma relação entre o espiritual e o material, onde as coisas na verdade acabam se interligando e a gente sempre tem que estar bem atento a tudo que acontece ao nosso redor para poder entender também o que está acontecendo nos mundos espirituais, porque tudo daqui é que a gente falou, uma dica, um siman. Né? A Gemara trouxe que o Siman Ladavar, uma dica para a gente entender o que está acontecendo nos mundos espirituais é perceber essas fases que acontecem no mundo. Perceber o quê? Que existem sinais aqui embaixo que te indicam coisas lá em cima. A gente sabe que, por exemplo, o Shomer Emunim, o Rav Anurot, ele fala que se a pessoa está fazendo uma tefilá, ela está fazendo uma tefilá toda feliz, concentrada, de repente aparece aquela criancinha na sinagoga e começa a gritar... E você, o que em geral as pessoas que fazem? Shiu! Chá! No meio da reza. Ele fala, na verdade, tem um grande erro aqui. Um grande erro. Qual o erro que tem? Ele falou, uma criança, um goi, eles não têm bechirá. Quando a criança está vindo choramingar do teu lado, ou alguém está fazendo uma coisa que não está te agradando no meio da reza, isso daqui é Hashem mandando um desafio para ver como vai ser a sua concentração. Se você se dispersar e ficar bravo com a criança... Você perdeu aquilo lá, a tua tefilá, ela acabou dando uma tropeçada. Agora, se apesar da criança gritar, você continua focado. Se apesar da criança choramingar, você continua focado e não dá bola para isso e volta a tua concentração. A tua reza se eleva de uma maneira violenta. Por quê? Porque você conseguiu passar por aquele desafio. Aquilo é um desafio que a Hashem mandou para você, não é a criança choramingando. É a Hashem mandando um desafio para você ter a oportunidade de poder elevar a tua reza muito mais. E o que você só precisa fazer? Se focar nela. Então, às vezes a gente fica bravo com a criança, ou bravo com o que o Goi atrapalhou. E na verdade isso daqui era uma coisa boa para você mesmo. Então existe sempre relação nas coisas. Às vezes ele quer elevar a tua tefilá. Ele está te dando a chance. E você se irrita com a criança. Então a gente começa a perceber que o quê? Que existe muito mais do que as coisas pequenininhas que às vezes a gente se apega. Existem coisas muito mais grandiosas e muito mais profundas. Então a gente falou que a primeira fase, para a gente ver um siman, né, a interligação que teria entre o espiritual e o material, seria a janela que revela para a gente o que está acontecendo lá em cima, seria o quê? O Mishmar Rishon, a primeira fase, é o Hamor Noer. O burro, ele grita, não sei qual o nome que tem em português do som que o burro faz, certo? Deve ter um nome. O burro, ele dá o som dele, ele em hebraico Noer. E isso daqui significa o quê? É o momento do tsar de Galut, do sofrimento da Galut do exílio, que a Shekhinah está passando, que a Hashem está passando, que a Hashem ele grita. E olha que interessante. Na hora que a gente está falando que a Hashem está chorando, ele está gritando, a Shekhinah está sofrendo pela Galut, pelo Hurban Beit HaMikdash, pela falta dos Korbanot, pela falta dos Kohanim na Avodah. Ele fala, esse grito da Shekhinah, ele é tão grande, ele é tão intenso, ele é tão profundo, que ele acaba ecoando até nas profundezas mais baixas, que é o Hamor. O que é o Hamor? O burro. O Hamor, a palavra Hamor, ela vem de Homriut, de materialidade. Mashiach, quando ele vai chegar, todo mundo sabe, ele vai vir montado no quê? Num burro, num Hamor. O que é o Mashiach? Mashiach é aquele que é o Mashuach, é o que foi ungido. Ele foi ungido com o quê? Com óleo. Qual a propriedade do óleo? O óleo não se mistura na água. A água, ela sempre indica o quê? Materialidade. A água, né, como o Balatânia fala no Sefer Tanya, que a água é o Mekor HaTa'avot, é a fonte dos desejos. A água é a matéria porque ela pega qualquer formato. Você coloca a água numa tigela redonda, ela fica redonda, quadrada é quadrada. A matéria, você também pode guiar e moldar a matéria do jeito que você quiser. Isso daqui é o que é Homriut, é a água. O óleo, ele é aquele que não se mistura com a água. Quando você saculeja água com óleo, o óleo vai estar em cima, certo? O Mashiach, o que é Mashiach? Messias. É o que é Mashuach, é o que foi ungido. É quando você pega o óleo e coloca o quê? Joga nele, ele está acima da matéria. Isso é Mashiach, aquele que está acima da Homriut. E por isso o Mashiach, ele vem montado aonde? Em cima de um burro.
Porque o burro é matéria. E Mashiach é o que seria o antimatéria. Ele, na verdade, o Mashiach ele sempre é o oitavo. O Maharal deixa muito claro que o Mashiach ele tem que ser o 8. Né? Está escrito que tudo que tem a ver com o Mashiach é o número 8. O que é o número 8? É a quebra da matéria. A gente sabe que o 6 é a matéria na sua plenitude. Né? Direita, esquerda, frente, trás, cima e baixo é o número 6. A matéria na forma completa dela é o número 6. Shabbat seria o número 7, o que dá o conteúdo para o 6. E o que é o 8? É o Brit Milá, quando você pega a matéria e você quebra ela, você vai contra o que a natureza trouxe. Você corta a parte do prepúcio, você vai contra a natureza. Isso é o 8. O 8 é aquele que quebra o natural. Hanukkah, 8 dias, né? Quando, justamente o milagre com óleo, onde a gente conseguiu transcender aquilo que é o natural, chegou no sobrenatural. Tudo que tem a ver com o número 8 é a quebra da matéria. Certo? E por isso, o Mashiach ele tem a ver com o número 8. E ele vem em cima do burro. Então, o mais baixo da matéria é o Hamor. Na hora que Hashem está gritando, ele está chorando pelo Hurban Beit HaMikdash, pela destruição do templo, o grito dele ele vai ecoar até as partes mais profundas. Então, se a gente está falando que está chegando do lugar mais alto e indo para o lugar mais baixo, ele sai de Hashem, que é o lugar mais alto, e ele chega onde? No burro. Então, isso que o Rav Tzadok HaKohen fala, que o quê? Que o grito do burro é a expressão máxima do sofrimento da Galut que vem na primeira Mishmah, na primeira Mishmah, no primeiro período da noite. Porque o burro é a criatura mais material que tem. A gente sabe que está escrito na Gemara, sempre o burro, está escrito, ele vai ser comparado às coisas mais materiais. Está escrito que quando chega, na Gemara, uma pessoa que ela chega para o outro e xinga ele de burro, porque você vê, Hamor também naquela época já era um xingamento. Até hoje no português chamar alguém de burro também é um xingamento, certo? Então a Gemara fala, se uma pessoa chega para você, está escrito uma Babakama Daf Tzadik Beit Amud Beit, uma Havrecha Kari Hamara, um amigo que chega para você e fala, seu burro, o que você tem que fazer? Ele fala, pegue a característica do burro e faça o quê? E carregue aquele insulto sem responder para a pessoa, porque o burro ele é teimoso. Na hora que o burro ele trava, você não tira ele do lugar. O burro ele tem essa característica de aguentar muito peso. Você pode colocar, o burro ele é muito melhor que cavalo. O cavalo ele aguenta grandes distâncias para correr, mas ele se cansa. O burro ele tem uma força muito maior. Para carga ele é muito melhor o burro. Então o burro tem a característica de poder aguentar o peso. Então a Gemara explica, se alguém te chamou de burro, aceita aquilo lá e pega a característica boa do burro, que é o quê? Que é aguentar peso, e não responde para a pessoa. Fala, tudo bem, eu sou o burro, sou aquele burro que aguenta peso e eu não vou me ofender com você e não vou responder para você. Daqui é uma grande dica também para a pessoa que ela não, como se diz, ficar por debaixo do outro. Como se diz, quem vai dar o teu valor é você. Se o outro vai te xingar, as pessoas falam, ele me xingou, olha como ele fez errado, olha como me magoou. Calma, ele fez a parte dele, tudo bem. Mas você não é vítima dele. Você continua com a tua bechirá e você não é obrigado agora a responder. Ah, mas ele me xingou. Tá ótimo, ele te xingou e você é obrigado a responder, você é obrigado a se vingar, você é obrigado agora a falar Lashon Hara. Tá bom, ele te xingou. Como se diz, pega o lado positivo e fala, eu sou acima disso, eu não vou me ofender com isso. Eu estou acima de tudo isso. Você tem que sair mais forte. Essa até é a dica da Gemara, né? Parece uma dica motivacional. Engraçado, e a Gemara está dando essa dica. Olha, não, ser burro é se ofender com a pessoa que te xingou de burro. Né? Você tem que ser o burro do lado positivo, que é pegar aquela característica boa e aguentar aquilo. Mas você vê o quê? Que as pessoas chamam outro de burro, Hamor, para justamente diminuir o outro. Por quê? Porque justamente o Hamor é a criatura que é pequena, é material, é o que significa materialidade, certo? Então é isso. Então a gente agora na próxima aula vai falar um pouquinho sobre o cachorro. O que significa o cachorro? Então na próxima aula falaremos sobre o cachorro. Até a próxima.